eu sou a professora Roberta e estamos aqui para o nosso aulão de Direito Constitucional para o concurso do Colégio Pedro II. Neste primeiro slide, deixo os meus contatos e espero que você se sinta muito à vontade para falar comigo caso tenha alguma dúvida a respeito de alguma das questões de que vamos tratar neste aulão. E também caso você tenha alguma dúvida sobre outro assunto referente ao direito constitucional. Eu certamente responderei aos seus questionamentos. Bom, para este aulão, selecionei 20 questões que tratam de temas variados que certamente estarão presentes na sua prova. Agora, nem todas essas questões serão corrigidas no YouTube. No YouTube, corrigirei apenas as primeiras questões. Todas as questões serão corrigidas para aqueles alunos que adquiriram o nosso aulão. Combinado? Então vamos para a nossa questão número 1. A questão número 1 é a seguinte: é correto afirmar sobre os princípios fundamentais. Letra A. O pluralismo político afasta a possibilidade de fusão entre os partidos políticos. Bom, em primeiro lugar, precisamos saber o que é pluralismo político. Bom, pluralismo político é aquele princípio fundamental presente no artigo 1º, inciso 5º da Constituição. E dizer que pluralismo político é um fundamento da República Federativa do Brasil significa dizer que existe todo um respeito, existe uma garantia de que pensamentos e ideias divergentes possam conviver harmonicamente. Tá? Então, isso é pluralismo político, essa possibilidade, né, de pensamentos, ideias diferentes, muitas vezes diametralmente opostas, conviverem pacificamente. Deve haver um respeito, né, à opinião alheia. Agora, pluralismo político não pode ser confundido com pluripartidarismo. Eu coloquei isso aqui, veja. O pluripartidarismo é uma consequência do pluralismo político. E o que é o pluripartidarismo? É essa possibilidade que nós temos de haver vários partidos políticos, muitas vezes com ideologias muito diferentes. Isso é uma consequência do pluralismo político, desse respeito a ideias, né, a ideologias diferentes. Tá? Então, não confundir uma coisa com outra. Agora que sabemos o que é pluralismo político, veja, será que o pluralismo político afasta a possibilidade de fusão entre os partidos políticos? Claro que não. Veja o que está previsto no artigo 17 da Constituição. É livre a fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. E aí, existe uma continuação do artigo 17. Bom, então já sabemos que a letra A está incorreta, porque o pluralismo político não afasta a possibilidade de fusão entre os partidos políticos. Letra B. A soberania e a cidadania são uns dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Exatamente isso, a letra B está correta, corretíssima. Vamos ver então quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão presentes no artigo 1º, do inciso 1º ao inciso 5º da Constituição. E quais são eles? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Soberania é aquele poder supremo. Um Estado soberano é um Estado independente. Ele faz valer o seu ordenamento jurídico no seu território nacional. Ele não se subjuga a um outro poder soberano. Isso é soberania. Cidadania. Bom, quanto à cidadania, existe o conceito mais restrito e o conceito mais amplo. Quem é o cidadão? Bom, no que diz respeito ao conceito restrito, cidadão é todo aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. É aquele, por exemplo, que pode ajuizar uma ação popular. Ele pode ajuizar uma ação popular porque ele é cidadão, ele está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Ora, num conceito mais amplo de cidadania, quem é o cidadão? Qualquer pessoa que goze de direitos fundamentais. Então, precisamos atentar aí a esse conceito mais restrito e ao conceito mais amplo. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é aquele princípio, né, que dá origem aos direitos fundamentais, princípio muito importante no nosso ordenamento jurídico. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Veja aqui
Na nossa sociedade vivemos o capitalismo, né? Mas não é o capitalismo selvagem, não é o capitalismo predador. Veja que temos que respeitar os valores sociais do trabalho. Isso quer dizer que o trabalhador ele tem um determinado número de horas, ele não pode exceder esse número sem que ele seja devidamente recompensado por isso. Por exemplo, quando ele faz horas extras, ele tem direito a horas extras, ele tem direito a repouso semanal remunerado, ele tem direito a férias, ele tem direito a licença. Então, veja, esses são os valores sociais. Não era o que acontecia, por exemplo, no século XIX, em que as pessoas trabalhavam em fábricas até a exaustão, até a morte, em que mulheres grávidas, crianças trabalhavam até não aguentar mais, longas horas, né, jornadas extensíssimas. Isso não acontece mais por conta dos valores sociais. Então, veja, livre iniciativa, sim, capitalismo, sim, mas com respeito aos valores sociais do trabalho. E o pluralismo político, já falamos sobre ele. Então, veja, opa, então, soberania e cidadania são, sim, uns dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Letra C. O princípio da independência nacional deverá ser exercido com parcimônia para não afastar o investimento estrangeiro. Esse princípio da independência nacional nada mais é do que a soberania. Então, a soberania deve ser exercida com parcimônia, com cuidado, para não afastar o investimento estrangeiro? Não, nada disso. Veja que soberania, como eu falei, é aquele poder supremo, né? Vem de super omnia, sobretudo. Então, como eu disse, um Estado soberano, ele é independente. Ele não se subjuga a um outro Estado soberano, ele faz valer o seu ordenamento jurídico no seu território. Agora, claro, esse poder, atualmente, nesse poder soberano, ele encontra um limite. E que limite é esse? A ordem internacional, a coexistência entre Estados soberanos. Isso significa que, embora os Estados sejam independentes, eles fazem acordos, eles fazem concessões, muitas vezes, né? E eles fazem concessões por quê? Veja que um Estado ele pode fazer concessões exatamente para conseguir um algo em troca, alguma coisa que seja interessante para ele também. Então, essas concessões podem ser feitas sim. Agora, aqui o que está sendo dito é que o princípio da independência nacional deverá ser exercido com parcimônia para não afastar investimento estrangeiro. Isso aí nada a ver. Letra D. A independência entre os poderes da União não limita a prevalência do executivo sobre o legislativo e o judiciário. Hum, então será que o poder executivo ele prevalece sobre o legislativo e o judiciário? Claro que não. Muita gente pensa que sim, mas não. Então veja, estamos falando aqui do artigo 2º da Constituição, que trata da separação dos poderes. E o que nos diz o artigo 2º? Veja, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Veja, o legislativo tem como função típica elaborar leis. O judiciário tem como função típica aplicar as leis. E o executivo tem como função típica administrar. Essas são funções típicas estabelecidas na Constituição. Então, bom, qual dos três aqui manda mais? Ah, Roberto, o executivo. Não, nenhum deles manda mais. Nenhum manda mais. Todos eles, como eu falei, têm suas atribuições estabelecidas na Constituição. Tanto as atribuições típicas, né, as funções típicas, como as atípicas. Estão todas previstas na Constituição. E eles não podem usurpar dessas competências. Não podem. Por isso, nós temos o chamado princípio dos freios e contrapesos, que é o checks and balances. Veja que esse princípio assegura a independência e a harmonia entre os poderes. Nenhum irá se sobrepor ao outro. Veja que nenhum irá se sobrepor ao outro, garantindo a essência do exercício da democracia. Então, como eu disse, existe o quê? Eles se monitoram. Então, se, por exemplo, um desses poderes usurpar da sua competência, nós temos os outros dois para frear isso aí. Então, esse é o sistema de freios e contrapesos, né? O princípio dos freios e contrapesos, tá bom? Ou então, a letra D está errada. Letra E. No exercício de suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil repudiará a concessão de asilo político. Claro que não, repudiará não. Esse é um dos princípios, né? Do artigo 4º da Constituição. Opa, aqui. Artigo 4º.
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí temos vários princípios, né? E para que você possa memorizar isso aí, guardar na sua mente quais princípios são esses, lembre-se da seguinte frase: onde preso não reina, coopera igual. Onde preso não reina, coopera igual. Com de concessão de asilo político, D de defesa da paz, PRE de prevalência dos direitos humanos, SOL de solução pacífica dos conflitos, não de não intervenção, RE de repúdio ao terrorismo e ao racismo, IN de independência nacional, A de autodeterminação dos povos, coopera de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e igual de igualdade entre os Estados. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá. Concessão de asilo político. Vamos nos lembrar de que essa concessão de asilo político é um ato discricionário do presidente da República. Ou seja, ele não é obrigado a conceder asilo político, é um ato discricionário. Ele avalia a situação e ele concede ou não asilo político. Defesa da paz. Defesa da paz é um princípio, né? Princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, porque o Brasil, a República Federativa do Brasil, é pacifista. Pacifista. Então, por isso, a defesa da paz é um princípio. Prevalência dos direitos humanos. Isso dialoga diretamente com o nosso fundamento da República, que é a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Vamos botar PH, dignidade da pessoa humana. Então, dialoga diretamente, né, com o princípio da dignidade da pessoa humana. Solução pacífica dos conflitos, exatamente porque, como eu falei, o Brasil é pacifista, tem tudo a ver com a defesa da paz. Não intervenção. Não intervenção tem a ver com o princípio da soberania. Soberania. Por quê? Porque, veja, se o Brasil é um país soberano, se ele é independente, ele respeita a soberania de um outro Estado, ele respeita a independência de um outro Estado, e por isso ele não intervém nas decisões tomadas por esse Estado. Repúdio ao terrorismo e ao racismo tem tudo a ver também com dignidade da pessoa humana. Independência nacional. Independência nacional já tem a ver com soberania. Soberania. Autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação? São os povos poderem decidir, tomar decisões, as decisões que eles quiserem tomar. E o Brasil aceita essas decisões. E por que ele aceita essas decisões? Porque ele é soberano e ele aceita a soberania alheia. Então, a autodeterminação dos povos tem tudo a ver com o princípio da soberania. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Aqui estamos falando do princípio da solidariedade. Solidariedade. Isso aconteceu muito, por exemplo, na época da pandemia, em que vários povos se uniram para encontrar uma solução para aquele problema, para descobrirem uma vacina. Então, eles se uniram em termos de divulgar conhecimento uns para os outros, né, e juntos tentarem descobrir alguma coisa. Então, essa foi a cooperação que aconteceu naquele período, né, e que deu muito certo. Então, estamos falando aqui do princípio da solidariedade. Igualdade entre os estados, aqui estamos falando do princípio da isonomia. Isonomia. Veja que não existe aqui um escalonamento entre os estados. Então o Brasil vai tratar melhor os estados mais ricos, mais poderosos, os que têm mais tecnologia? Não, isso não existe. Todos os estados precisam ser tratados com o mesmo respeito, precisam ser tratados com igualdade, com isonomia. Tá? Então, por isso a letra E aqui está errada. Esse repudiará aqui está errado. Então, número 1, letra B de bola é o nosso gabarito. Vamos para a questão número 2. De acordo com a Constituição Federal, sobre os princípios fundamentais, assinalar a alternativa correta. Letra A. Todo o poder emana somente do presidente da República, que o exerce por meio do povo. Sim ou não? Claro que não, né? Claro que não. Vamos ver aqui o que nos diz o artigo 1º, em seu parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Veja, estamos tratando aqui do princípio da soberania popular.
E como essa soberania popular é exercida? Diretamente ou indiretamente. Diretamente, por meio de representantes escolhidos pelo povo. Indiretamente, por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Por isso, a letra A está incorreta. Letra B. São poderes da União, dependentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Dependentes? Não. Já vimos isso aqui, né? Independentes e harmônicos entre si. C. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Essa está perfeita, é exatamente o que diz o parágrafo único do artigo 4º da Constituição, que trata dos princípios, né? Dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Veja, artigo 4º, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Essa é perfeita. Letra C, então, gabarito. Letra D. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais exclusivamente pelo princípio de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Opa, aqui estamos falando de relações internacionais, né? Mas promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, não é princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, mas sim objetivo da República Federativa do Brasil. E quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Eles estão previstos no artigo 3º da Constituição. Veja, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de discriminação. Vamos lá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Veja, por que eu coloquei nacional em destaque? Porque as bancas costumam fazer uma troca aqui entre esses dois. Costumam colocar garantir o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades sociais e nacionais. Então, muito cuidado com isso. Veja, o que é garantir o desenvolvimento nacional? Será que é garantir o desenvolvimento nacional a qualquer custo? Claro que não. Aqui é preciso levar em consideração, veja, eu vou colocar aqui embaixo, ó, garantir o desenvolvimento. Garantir o desenvolvimento. De que forma? Veja, esse desenvolvimento ele precisa ser ambientalmente sustentável. Sustentável. Precisa ser economicamente viável. E precisa haver uma preocupação com o social. Tá? Então, veja, sim, garantir o desenvolvimento nacional. Sim. A qualquer custo? Não. Precisamos respeitar esse tripé aqui. Esse desenvolvimento precisa ser ambientalmente sustentável, economicamente viável e precisa haver uma preocupação com o social. Erradicar a pobreza. O que é erradicar? Eliminar. Eliminar a pobreza. Vamos colocar aqui, ó, eliminar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por fim, promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de discriminação. Tá? É o famoso CONGA-R-PRO. CONGA-R-PRO. CON de construir, GA de garantir, R de erradicar, RE de reduzir e PRO de promover.
Aqui muita gente fala assim: "Ah, o artigo 3º é aquele artigo dos verbos, né?". É o artigo dos verbos: construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Cuidado, porque as bancas sabem que você sabe disso. E por isso agora elas estão trocando. Em vez de falar em construir uma sociedade livre, justa e solidária, a banca fala, por exemplo, na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Em vez de falar de garantir o desenvolvimento nacional, fala na garantia do desenvolvimento nacional e assim por diante. Então, muito cuidado para não memorizar que o artigo 3º, que trata dos objetivos, é o artigo dos verbos. Só que as bancas têm modificado exatamente para que você escorregue aí nessa casca de banana. Bom, podemos voltar então. Veja, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais exclusivamente pelo princípio de promover o bem de todos. Aqui mesclou princípio, né, das relações internacionais com o objetivo. Errada por isso. Letra E. Constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a independência nacional. Veja, independência nacional não é objetivo, é princípio. Então houve uma troca aqui também. Por isso, errada. Ficamos realmente com a letra C de casa. Vamos para a questão 3. Considere a seguinte situação hipotética. Zileide, proprietária de uma luxuosa loja, impediu Simone de entrar em sua loja para comprar roupas na data de aniversário desta, em virtude da cor da pele de Simone. O episódio criminoso abalou Simone, que, constrangida, preferiu nada fazer contra a loja. Quando Simone completou 30 anos, porém, tomou conhecimento que a prática de Zileide havia ofendido muitas outras pessoas, pois era uma política interna tradicional do estabelecimento à época. Simone decidiu então denunciar Zileide e responsabilizá-la pelo ocorrido há 12 anos. De acordo somente com as disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Aí temos aqui algumas alternativas. Crime de racismo não poderá ser beneficiado por graça. Temos aqui a pena, detenção e multa. É um crime insuscetível de anistia. Bom, antes de lermos tudo, vamos falar um pouquinho sobre esse crime, né? Veja, artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime. E esse crime é inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Crime inafiançável é aquele para o qual não deve ser oferecida a possibilidade de pagamento de fiança. Imprescritível, ele não prescreve com o decorrer do tempo. Então, pode-se passar o tempo que for, o crime não prescreve. Então, sempre a pessoa pode entrar com a ação. Veja aqui, o que são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia? Veja, crimes inafiançáveis, não se permite o pagamento de fiança para que o acusado obtenha liberdade provisória. E crimes insuscetíveis de graça ou anistia são aqueles que não podem ser perdoados pelo Estado. E quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, terrorismo e hediondos. Esses são os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Veja que o crime de racismo não está nessa lista. Vamos então ler as alternativas. Letra A. O crime de racismo cometido por Zileide não poderá ser beneficiado por graça. Pode sim, como eu falei, ele não está nessa lista aqui. Os crimes que não podem ser beneficiados com graça ou anistia são tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, terrorismo e hediondos. Infelizmente, racismo pode ser beneficiado por graça e por isso a letra A está errada. Letra B. Pelo crime de racismo cometido, Zileide está sujeita à pena de detenção e multa. Detenção não. Detenção não, reclusão. Pena de reclusão nos termos da lei. Errado, não é detenção. Zileide, detenção e multa, aqui está errado. Zileide cometeu crime de racismo, que é, conforme a Constituição, insuscetível de anistia. Errado também, veja que não está nesta lista. Então, errada a letra C. Letra D. Zileide poderá, mesmo 12 anos após o ocorrido, responder pelo crime de racismo cometido, pois a Constituição Federal dispõe que este é um crime que não prescreve. Exatamente, é um crime imprescritível. Letra D, nosso gabarito. Letra E. Embora o crime de racismo cometido por Zileide não prescreva, ela ainda poderá pedir fiança,
pois, diferentemente do crime de tortura, o racismo é afiançável. Não, já vimos aqui que é um crime inafiançável, inafiançável e imprescritível, ok? Então, por isso, gabarito letra D de dado. Pessoal, antes de corrigirmos a questão número 4, eu gostaria de falar rapidamente sobre a nossa imersão que irá acontecer nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Será uma super, uma mega revisão que você precisa fazer. Precisa fazer por quê? Porque certamente as questões que serão discutidas ao longo dessa revisão estarão presentes na sua prova, serão assuntos que estarão presentes na sua prova. Então não perca a nossa imersão, ela está realmente fantástica, tá? Então será nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Entre no site do Focado no Edital para saber mais sobre a nossa revisão final, tá? Não fique de fora. Então, questão 4 agora. Considere a seguinte situação hipotética. Zósimo estava em casa com sua família assistindo televisão às 23 horas. Peraí, Zósimo estava em casa com sua família assistindo televisão às 23 horas. Quando a polícia, veja, de posse de um mandado de prisão expedido contra ele, invadiu sua residência, dando-lhe voz de prisão e o conduziu em seguida à delegacia. De acordo com o que dispõe o artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Bom, vamos ver. Eita, vamos lá. Antes de lermos as alternativas, vamos falar um pouquinho sobre esse direito, né? Esse direito à inviolabilidade domiciliar. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, veja, quando falamos do direito à inviolabilidade domiciliar, estamos falando ao mesmo tempo de direito à intimidade e direito à vida privada. Veja que eles estão intimamente relacionados. Bom, será que esse direito é absoluto? Claro que ele não é absoluto. Absoluto, vamos falar agora da relatividade do direito à inviolabilidade domiciliar. Veja que, em caso de flagrante, em caso de desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial, sim, pode haver essa violação ao direito à sua intimidade, à sua vida privada dentro da sua casa. E quando eu falo em casa, só um instante. Veja que por determinação judicial somente durante o dia. Determinação judicial somente durante o dia. E para você não esquecer, macete FDP DJ. FDP DJ, F de flagrante, D de desastre, P de prestar socorro, DJ, D determinação, J judicial, tá? Quando nós falamos de casa, veja, a casa é asilo inviolável. O que é casa? Roberta, casa é onde o indivíduo mora, onde ele reside, não apenas. Veja que casa é onde ele mora, mas casa também é aquela casa de campo, aquela casa de praia, aquela casa para onde ele vai uma vez ou outra, quando ele está de férias, num feriado, também é asilo inviolável. Além disso, o escritório onde ele trabalha, um consultório médico, barco, trailer, se ele reside no barco, se ele reside no trailer, quarto de hotel, quarto de um motel, se estiver ocupado, se ele residir ali. Então, tudo isso, casa aqui, nós temos casa como um conceito mais amplo, não é somente onde o indivíduo reside, tá? Mas todos esses outros lugares também podem ser considerados casa se ele reside ali, tá? Há pessoas, por exemplo, que moram num carro. Há pessoas que moram num carro durante um tempo. Então, se mora ali, é asilo inviolável, tá bom? Vamos lá. Então vamos ver as alternativas agora. Letra A, foi incorreta a ação da polícia, uma vez que somente seria cabível a prisão de Zósimo em sua residência, no horário mencionado, 23 horas, se ele fosse encontrado em flagrante delito. Exatamente. Só nesse caso, só em flagrante delito, é que ele poderia ser preso. Tá? Mas, Roberta, também pode entrar em caso de desastre, prestar socorro, sim, mas aqui está falando da prisão, tá? Aqui está falando da prisão. Ele só pode ser preso. Opa, mudar aqui a cor bonitinha. Ele só pode ser preso
Em sua residência no horário mencionado, se fosse encontrado em flagrante delito. Por isso a letra A está correta. Letra B. Agiu corretamente a polícia, pois uma determinação judicial pode autorizar o ingresso em uma casa a qualquer momento. A qualquer momento, não. Por determinação judicial somente durante o dia. C. A ação da polícia foi ilegal, pois o ingresso na casa de Zósimo no horário da ocorrência somente poderia ocorrer em caso de desastre ou prestação de socorro. Em flagrante delito também. Está faltando uma aqui. Letra D. Foi correta a atitude dos agentes na casa de Zósimo, pois a Constituição Federal estabelece o poder de polícia, o qual permite que autoridades policiais ingressem em qualquer lugar, a qualquer tempo, sempre que entendam ser necessário para investigações, realizar prisões ou simples averiguações. Totalmente incorreta essa aqui. E letra E. A ação policial foi ilegal, pois prisões por determinação judicial somente podem ocorrer em vias públicas. Não, também errada essa aqui. Ficamos realmente com a letra A. Bom, corrigimos então 4 questões detalhadamente, as outras 16 questões serão corrigidas para aqueles alunos que adquiriram nosso aulão. Caso você tenha alguma dúvida, queira entrar em contato comigo, sinta-se muito à vontade, entre em contato comigo por meio das minhas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.